Primeiro domingo do ano, primeiro livro da Bíblia. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Alguém está com dificuldade de encontrar? Todos encontraram, amém? No princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Houve trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus: firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas de baixo e o firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim Deus fez. E Deus chamou Deus ao firmamento céus. E houve tarde e manhã no segundo dia. E Deus também disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim ele fez. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e as árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã no terceiro dia. Deus também disse: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim ele fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã no quarto dia. Deus também disse: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus nos abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E houve tarde de manhã o quinto dia. Disse Deus também: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim ele fez. E Deus fez os animais selváticos segundo a sua espécie, os domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus também disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele tem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o homem à sua imagem, e imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra.
E Deus disse: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes que acham a superfície da terra, e todas as árvores que há fruto e dêem semente, isso será para alimento. E todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva lhe será para mantimento. E assim fez. E viu Deus que tudo que fez, eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fez, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém? Curva a sua cabeça. Deus amado, Deus criador e sustentador da raça humana e de tudo que existe sobre a terra. É no nome desse Deus Todo-Poderoso que nós estamos, Pai, para ouvir a Tua palavra, para aprender de Ti. Fala conosco, Senhor. Deus, que nós possamos diminuir e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Quero chamar o irmão Leomar para cantar um canto bem antigo. Quem gostava desse canto foi ele, o pastor Roberto. Agora foi longe. Aquele canto: nosso Deus é soberano. Sempre que a gente ia no casamento, ele cantava esse canto da soberania de Deus. Porque mesmo no casamento, quando há uma união entre um homem e uma mulher, nós sabemos que ela só persiste quando há soberania de Deus. Então nós vamos meditar na letra deste cântico que fala um pouco sobre Gênesis primeiro, o Deus da criação. Vamos ouvir esse louvor e meditar. Nosso Deus é soberano.
vezes nós até engasgamos para falar da soberania de Deus, né? Quando a gente olha para nós seres humanos, seres tão pequenos, tão vulneráveis, frágeis que somos, né? A sombra de qualquer enfermidade um pouquinho mais grave, nós somos levados a óbito. Nós, como diz o salmista, né? A nossa vida é efêmera, é como a flor, nasce, cresce, morre, né? Floresce e morre. Nós somos seres finitos que adoram um Deus que é infinito no seu poder, na sua grandeza, na sua soberania. Então, quando a gente se depara com mais um ano que se abre, nós nos enchemos também de temor e temor ao olhar para um Deus que é tão grande, que há 2011 anos, pelo menos, né? Nós temos visto o sustento de Deus, sabe-se lá quantos anos antes da era de Cristo, que esse mundo já está de pé. Como que Deus organizou o caos, como que Deus, Ele submeteu todas as coisas ao seu poder, ao seu senhorio. Como Deus, no princípio, Ele formou todas as coisas. E pensar na grandeza de Deus como um Deus criador é para nós extremamente algo misterioso, oculto. Nós não podemos dimensionar a grandeza da soberania de Deus. Quando a gente canta esse louvor, nosso Deus é soberano. Nós temos visto pessoas, né, mudarem o centro das coisas e o ser humano se tornando centro, referência de muitas coisas e deixando de lado, às vezes, aquele que é o motivo principal de toda a criação. É o Deus Todo-Poderoso que cria, que recria, que faz nova todas as coisas. Diz a palavra quando Ana teve uma experiência muito profunda com Deus, quando ela esteve e ela ora ao Senhor e Deus dá a ela um filho chamado Samuel, e ela foi mãe e Deus abriu a madre dela e ela pôde louvar a Deus. E o cântico de Ana é muito semelhante ao cântico de Maria, que está lá em Lucas, no capítulo 2, alguns teólogos chamam de Magnificar, e é um cântico que vai dizer que quando Ana é inspirada por Deus, na sua adoração, na sua devoção ao Deus Todo-Poderoso, quando ela se derrama diante de Deus, agora não mais para pedir, para agradecer. Porque, amados, nós vemos que quando a gente precisa pedir alguma coisa para Deus ou para o homem, nós nos descobrimos como seres que a gente faz coisa que até o diabo duvida. Tem pessoas que para pedir alguma coisa chora, implora, ajoelha, rasteja, faz qualquer coisa, movimenta o céu. Mas quando chega a hora de agradecer, nós temos pouco agradecimento. É a história dos 10 leprosos, né? 10 leprosos foram curados, um voltou para agradecer, um voltou. E Ana, no seu cântico de agradecimento a Deus, ela diz assim: Tu és aquele Deus que dá vida, que dá dom da vida, da morte. O Senhor leva a sepultura, o Senhor abre porta. Ela começa a declarar as grandezas de Deus lá em 1 Samuel capítulo 2, quando ela vai agradecer a Deus. Então, quanto mais a gente olha para esse Deus poderoso que criou todas as coisas, mais fácil é para nós entender um pouquinho que Ele é um Deus que a gente canta nos louvores e fala: posso crer no meu milagre. Por isso a gente pode cantar: hoje o meu milagre vai chegar. Amém? Porque, amados, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para a criação, para a obra criada de Deus, nós vemos que milagres maiores Deus já fez. Por que Ele não fará uma obra na nossa vida nesse ano? Deus é poderoso e vai executar grandes coisas na nossa vida. Amém? Porque Ele é um Deus que cria todas as coisas. Amados, às vezes nós nos esquecemos. O ano passado nós trabalhamos com a igreja uma mensagem, eu me lembro bem nitidamente, quando Davi, ele traz o pão da procriação, o pão do tempo para os homens. E a gente falou do pão comum e do pão sagrado. Nós temos visto pessoas, ainda nos dias de hoje,
veio do nada. Você surgiu de uma família. Você tem uma família que te criou, que te formou. Você tem princípios de vida que te acompanham, princípios morais, familiares, que foram regendo a sua vida até você chegar aqui. Alguns princípios da nossa vida não são tão bons ou não são princípios à prova de moral e ética que o Senhor gostaria que tivéssemos, e é contra isso que nós lutamos. O Ariano cantou aqui e falou: hoje eu vivo lutando contra o pecado. A nossa luta é constante, diária, para nos desvencilhar, como diz o apóstolo Paulo, para nos desembaraçar com as coisas dessa vida. Porque o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas para nós que o bom soldado de Cristo é aquele que não se embaraça com os negócios desta vida. Amados, nós vamos precisar lutar contra os negócios desta vida que vão tentar tumultuar a nossa caminhada cristã e nos impedir de honrar os nossos compromissos com a obra de Deus. Eu e você vamos ser desafiados e tentados durante todo esse ano de 2011 a priorizar coisas que não vão favorecer o nosso princípio e continuidade na presença de Deus. É possível que alguns de nós, esse ano de 2011, por força de trabalho ou de doença, ou de alguma coisa que nós vamos assumir, nós vamos ter que colocar em risco, às vezes, o nosso ministério. E o Senhor vai estar conosco e vai nos perguntar qual vai ser a melhor decisão que eu e você vamos tomar. O que nós vamos priorizar? A obra de Deus? Os feitos do Senhor? Ou nós vamos nos deixar vencer pelos embaraços dessa vida? Amados irmãos, nós temos aprendido como educadores, como pastora da igreja e na literatura de alguns livros, que às vezes, na maioria das vezes, nós temos falado que o não de Deus para nós é cuidado e proteção. Quando Deus diz não, né? Tem até algumas literaturas que falam: quando Deus diz não. Amados, saber que tem um Deus que cria todas as coisas e que em determinados momentos da vida Deus diz para nós não, é porque Ele nos ama, nos protege, nos guarda e tem para a nossa vida o melhor. Eu quero dizer para a igreja que na soberania de Deus nós não vamos ficar só com as palavras que vão dizer sim. Em alguns momentos o Senhor vai precisar dizer não para o nosso crescimento e maturação na presença de Deus. Amados, nós vemos aí aqueles que são educadores, se a gente procurar algumas literaturas de Paulo Freire, de tantos outros aí, eles vão dizer para nós que limite é a manifestação de atenção máxima que um pai e que uma mãe pode deixar de herança para o seu filho. Limite é a manifestação de atenção máxima que um pai e que uma mãe pode deixar para o filho. Amados, o Senhor está delineando divisas espirituais e físicas para que a gente possa caminhar nos arraiais de Deus, para que a gente possa ser ovelha do Senhor, que esteja no aprisco. O Senhor tem falado que a ovelha ela entra pela porta, que quem entra e não está roubando é o lobo. E o Senhor tem feito de nós, tem nos chamado como feituras dele, como servos dele, para ser ovelhas do Senhor, forjados no caráter de Deus, a sua imagem e semelhança. Assim como Deus criou e estabeleceu todas
nomeou os animais. Por que será que Deus não deu nome aos animais? Essa tarefa foi atribuída ao homem, dar nome aos animais. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele queria dizer para o homem, para mim e para você, que nós vamos ter o poder da escolha, o livre-arbítrio, para fazer nossas escolhas. Sabe o que Deus vai fazer conosco nesse ano de 2011? Vai nos colocar em situações de escolha. Sabe o que Deus fez com profetas no Antigo Testamento, em Josué, em Deuteronômio? Deus falou para alguns profetas assim: eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolham, pois, o que vocês querem. Se a vida, e aí tem uma série de consequências para aqueles que tomam escolhas com base na vida. E no Novo Testamento o Senhor nos coloca de forma muito clara: Jesus, Ele é a vida. Ele fala que Ele é a vida em abundância. Amém? E, amados, escolhas nós vamos ter que fazer o tempo todo. No princípio, Deus precisou e fez, criou um, e Ele dividiu em 7 dias todas as suas tarefas. Da palavra que no princípio Ele criou céus e terra, começou a organizar. Alguns cientistas e mesmo teólogos de algumas linhas vão dizer que Deus estava ali organizando aquilo que cientistas chamam de caos. E até mesmo no caos há uma ordem. E Deus começa a formar céus e terra, firmamento, luminares. Ele começa a separar águas e águas. Ou seja, Deus começa colocando divisas, estabelecendo cada dia. Eu tenho falado, amados irmãos, que nós vamos precisar viver cada dia de uma vez. Há pessoas que vêm com tanto ânimo, com tanta energia, com tanto gás, de repente é igual Coca-Cola. Depois que abriu, evapora o gás. Não, pastor, não vai contar comigo, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, eu sou isso, eu não. Daqui a pouco vai acabando a bateria, a pilha, nós vamos nos cansando. Nós precisamos aprender com Deus, que formou o mundo em 7 dias. O que é a pressa? O que é o desespero? O que é a ansiedade? Começa do começo, um degrau de cada vez. Começa no caminho da santidade, da perfeição cristã. Como igreja do Senhor, Deus tem nos chamado para ser uma igreja que faz a diferença nesse bairro. E nós temos visto, amados irmãos, que muitas das vezes aqueles que são tomados de muita rigidez ou de um moralismo muito intenso, nós temos visto que a rigidez ela é muito boa na pedra. A pedra é rígida. No homem a rigidez não é boa. Ao homem cabe firmeza, que é muito diferente. Esse ano de 2011, você comigo, você como membro dessa igreja, como pastora, nós vamos precisar ter firmeza nos nossos propósitos para caminhar em vitória. Amados, que ninguém, que nada possa fazer você se desviar desse caminho santo que leva para o céu. Amados irmãos, o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, ele foi muito sábio ao dizer: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Quem nos separará? Doença, tribulação, enfermidade. Quem nos separará do amor de Cristo? Amados, nós vamos precisar ser firmes nas nossas decisões. Nós não estamos, amados irmãos, nesse ano de 2011,
E cada vez que nós crescemos mais, eu hoje estava fazendo um paralelo. Hoje eu cheguei à tarde, não sou muito boa nessa matéria estatística, mas eu estava fazendo algumas estatísticas, alguns levantamentos nos livros da igreja. E, para minha surpresa e alegria, eu fiquei muito contente de ver os anos 2006, 2007, 8, 9, 10 e de acompanhar o crescimento da igreja, um crescimento saudável, e de poder agradecer a Deus, mesmo chorar, dobrar os joelhos e agradecer, que nesse ano de 2010 foi o ano de maior crescimento da igreja em todas as áreas. Tivemos perdas, sim, muitas perdas que nós perdemos, e diz a palavra, irmãos, que o bom vencedor é aquele também que sabe abrir mão de algumas coisas. Nós não vamos ganhar sempre, nós vamos ter que aprender a abrir mãos, nós vamos ter que aprender a negociar aquilo que pode ser negociado. Mas eu quero dizer para você que alguns valores cristãos na nossa caminhada são inegociáveis. Não se negocia a nossa fé, não se negocia ser ou não ser da igreja, não está em xeque se nós vamos continuar sendo da igreja. Isso é nosso dever, é nossa obrigação. Algumas coisas nós não estamos dispostos a negociar. O Senhor Jesus nos chamou. Não está em negócio, irmãos. Se nós temos que ser honestos, isso já é uma norma bíblica de Deus, caráter cristão. Não mentir. Nós vamos ter que levantar alguns valores com muita firmeza para definir muito bem que nós somos igreja de Cristo, corpo do Senhor. E, amados irmãos, nós temos que começar a aprender e entender que nós não vamos ter crescimento sem crise, crise sem dor. Seria o mesmo que se a gente falasse que houve ressurreição sem cruz. A ressurreição, ela passa pelo crivo da cruz. Eu penso que diz, né? Nós não cantamos aqui, mas diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, livre arbítrio. Irmãos, o Deus soberano e criador nos dotou de algumas características muito próprias de Deus. E uma delas é o direito da escolha. Em nossa concepção, amados irmãos, nós somos chamados a abandonar firmemente o caminho das coisas frívolas, fáceis deste mundo, para viver o caminho de Cristo, romper as cadeias, como Ele rompeu, deixar de ver as nossas dores como interrupção do plano de Deus, mas vê-las, irmãos, como meio de Deus nos preparar para estar pronto nessa caminhada. E eu quero encerrar, amados, dizendo para a igreja que nós vamos ter que seguir algumas divisas inimigas. Algumas coisas nós não vamos poder abrir mão. Nós não podemos abrir mão de Jesus na nossa vida, nem eu e você, nesse ano de 2011. Vamos precisar muito de Jesus na nossa vida. Não abandone o Senhor. Não deixe a obra de Deus. Não se entristeça com Ele. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz para mim e para você, para nos salvar. Não abre mão de uma vida ao lado de Cristo. Não abre mão por causa de coisas banais e simples. Não abre mão de viver na presença de Deus, de honrar o Senhor com a sua vida, com o seu testemunho, com tudo que você tem. Não abre mão de Jesus. Mas, amado, você também não pode abrir mão da sua família. Lute por ela. Nesse ano de 2011, que seja um ano de família. Que você valorize o seu lar. Que você faça investimentos na sua família. Passeie com a sua família. Ore com a sua família. Busque a Deus na família. Nós vamos precisar, amados irmãos, ser uma igreja que trabalha em conjunto. Vamos ter que deixar de lado as nossas personalidades, individualidade, em prol da coletividade. Irmãos, é muito sublime, é especial aquele que em nome de todos
consegue anular algumas coisas suas próprias para viver em comunidade, em união com os irmãos. Amados irmãos, Deus quer nos dar um espírito que a gente vai conseguir trabalhar em equipe, com o corpo de Cristo, com uma igreja que caminha de mãos dadas, mesmo sabendo que o dedo mindinho é muito diferente da orelha. E como é, para dizer, irmãos, posso dizer para vocês, não tem nada a ver. Dedo mindinho com orelha não tem nada a ver. Se você olhar o olho no dedão do pé, então você vai ver que diferença. Um não parece nem que está no mesmo corpo, mas Deus colocou tudo junto e formou um corpo humano. Às vezes você vai olhar para o irmão que está sentado do seu lado, você vai dizer em alguns momentos, não tenho nada a ver com esse irmão, eu não me identifico com ele é muito diferente de mim, sei lá, eu sou diferente. Mas eu vou te dizer que você vai ter que conviver do lado dele, vai ter que amar, vai ter que viver uma vida de unidade. Você vai precisar, irmão, desse irmão que está do seu lado. Às vezes você acha que nunca vai precisar. Vai. Pode não ser hoje nem amanhã, mas um dia você pode precisar. Valoriza o irmão, cuida dele, ora por ele, busca Deus pela vida dele, visite, seja companheiro, seja solidário, seja unido com ele. Nós vamos precisar dessas três coisas para que a igreja continue tendo um crescimento sustentável. Hoje os biólogos, os ambientalistas, falando disso 14.001, de tanta coisa, as pessoas estão falando em crescimento sustentável. A igreja, irmão, tem que ter um crescimento que se sustenta. Como que a igreja vai ser sustentada? Tendo como base única Jesus Cristo, o Senhor da igreja, aquele que formou, que criou, que é sobre tudo e todos. Jesus, ele é o principal, ele é aquele que não pode faltar em nenhum momento da nossa vida. E tendo Jesus, você não vai poder abrir mão da sua família. Não abre mão. Não deixe de orar. Não deixe de buscar. Está faltando vir alguém aqui para a igreja, não desista. Ora, persevera. É seu filho que está difícil de vir para cá. É sua filha, é sua sogra, é sua mãe. Não importa. Não desista dele em oração. Pague o preço. Dobre o seu joelho. Erga a sua voz. Suba ao monte. Vem para o altar da igreja. Ore pela vida da sua família. Pague o preço de ter uma família criada na presença de Deus. E você não pode abrir mão de ter uma vida de comunhão com os irmãos. Não vai poder mesmo abrir mão. Não deixa de gostar do seu irmão só porque ele é orelha e você é dedo mindinho. Não tem nada a ver um com o outro. Mas vocês são família de Deus. Vocês são filhos do mesmo Pai. O mesmo sangue foi derramado pela vida de vocês. O sangue de Jesus. É Ele quem nos aperta e nos dá proteção de todo mal. Olha para teu irmão com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar de família de Deus. Porque nós vamos estar aqui na presença do Senhor e nós vamos ter que ter essa firmeza para amar e cuidar do nosso irmão. Quem tem uma família sabe. Quem está casado há 16, há 20, há 30 anos, há 10 anos como a pastora, você sabe que você precisou ter firmeza para estar casado. Alguns momentos deu vontade de você jogar tudo no alto, mas você foi firme na aliança que você fez dia com o Senhor, diante dos homens de Deus e daquela pessoa que você ama ainda. Então, irmãos, nós precisamos ter essa firmeza de caráter, firmeza para assumir diante do mundo que nós não vamos abrir mão das coisas do Senhor, firmeza para estar na presença dele e saber que aquele que criou todas as coisas continua a criar. Deus cria espaços de comunhão como criou aquele salão social lá de cima, como permitiu que nós criássemos, como deu todas as condições. Deus cria sozinho e através de nós. Quantas coisas passou pela sua mão fazer no ano de 2010 com essa diferença? Diz a palavra de Deus: tudo quanto te vier a mão para fazer, faça conforme as suas forças. Mas o ano de 2011 é o ano da oportunidade de Deus na sua vida. Tudo aquilo que chegar até você,